Olá, meus lindos e minhas lindas. Eu sou a professora Josi Monteiro, do canal Luz do Saber, e a gente vai dar sequência aqui à nossa lista de exercícios, tá? A parte 2 dos nossos exercícios sobre sequência ou sucessão. O nosso quarto exemplo diz assim: dada a sequência A mais 3, 5A menos 3, 8A, ele quer calcular aqui algumas coisas. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Determinar aqui o nome de cada um desses elementos, certo? Então, vamos aqui, ó. O A é o nosso A índice 1, certo? Que é o primeiro termo da nossa sequência. Quem é o segundo termo? É o A mais 3, que vai ser o nosso A índice 2. O nosso terceiro termo, 5A menos 3, que vai ser o nosso A índice 3. E o nosso quarto termo vai ser o 8A, que é o A índice 4. Tá? Notem que cada termo é separado por vírgula. Isso já ajuda a gente na visualização, tá? De cada termo. Então, a partir daí, a gente vai começar a calcular. Ele quer quem? O terceiro termo da sequência. Quem é o terceiro termo? 5A menos 3, mais o primeiro termo da sequência. Quem é o primeiro termo da sequência? É o A. Aí agora aqui, ó, fazendo as substituições, vou resolver os termos semelhantes, tá? Ó, 5A, vou fazer com mais A. 5A mais 1A, 6A. Esse menos 3 aqui repetir no final, tá? Então, meu resultado vai ficar assim na forma de uma expressão algébrica, 6A menos 3, tá? Agora eu quero calcular duas vezes o terceiro elemento mais 4 vezes o quarto elemento. Então, vamos lá. 2 vezes o terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento? Desculpa, o terceiro termo. 5A menos 3. Coloquei aqui. Mais 4 vezes o quarto termo, que é o 8A. Então, vai ficar 4 vezes 8A. Aqui vai rolar uma distributiva. 2 vezes 5A, 10A. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 4 vezes 8A, 32A. E aí eu vou reduzir os termos semelhantes. 10A mais 32A, 42A. E esse menos 6, repetir lá no final, ficou 42A menos 6. Agora, ele quer calcular o segundo termo da minha sequência menos o terceiro termo, certo? Então, quem é o segundo termo? Ó, o segundo termo, A índice 2, A mais 3, menos o terceiro termo. Quem é o terceiro termo? 5A menos 3, tá? Eu tenho que prestar muita atenção com esse menos aqui, ó, na frente do parênteses. Menos na frente de qualquer coisa vai trocar o sinal daquele termo, tá? Então, se eu não colocar o parênteses, eu vou só trocar o sinal do 5A, e isso muito aluno erra. Então, colocando no parênteses, eu vou lembrar que eu vou ter que trocar o sinal dos dois termos que estão dentro desse parênteses. Então, vamos lá. Repetir aqui o A mais 3. E aí, troquei o sinal, tá? Ou você faz o jogo de sinal, menos com mais, menos com menos. Ou você já sabe que quando tem menos na frente do parêntese, troque-me, pelo amor de Deus. Então, você vai trocar o sinal de todo mundo. O 5A não era positivo, ficou negativo. O menos 3 não era negativo, ficou positivo. Agora é só reduzir termos semelhantes. Vou fazer esse A com esse menos 5A. Mais 1A menos 5A vai dar menos 4A. E esse mais 3, vou fazer com esse mais 3, tá? São semelhantes. Mais 3, mais 6.
Então, o nosso resultado ficou menos 4A mais 6. Entendido até aqui? Aí nós vamos passar agora para o quinto exemplo. Seja a sequência definida pelo termo geral AN igual a 2N mais 5, calcule o valor da expressão, essa expressão aqui, ó, que ele quer calcular. Tá? 4 vezes o segundo termo mais 5 vezes o terceiro termo menos 2 vezes o quarto termo. Tá? Então, eu desconheço quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto termo. Então, eu faço aqui do ladinho, ó, um cálculo auxiliar, tá? Cálculo auxiliar para descobrir quem são esses valores que eu estou desconhecendo, tá? Depois sim eu troco na expressão. Então, vamos lá calcular o A índice 2. Como é que eu faço? Vou no meu termo geral, aqui meu termo geral, ó, tá? Termo geral, fórmula, ou lei de formação, tudo é a mesma coisa, tá? Então, meu termo geral é A índice N igual a 2 vezes N mais 5. Como é que eu faço para calcular o A2? Troco N por 2. Já troquei aqui. A2 igual 2 vezes 2 mais 5. Aí fui lá. 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Para calcular o A índice 3, 2 vezes 3, 6, mais 5, 11. Para calcular o A índice 4, 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Pronto. Já sei quem é o meu A índice 2, A índice 3 e A índice 4. Agora, volto aqui na expressão, ó. Eu vou só fazer as trocas, tá? Ou as substituições. 4 vezes quem é o meu A índice 2? É 9, ó. 9. Troquei lá. Mais 5 vezes quem é o meu A índice 3? É 11. Troquei lá, ó. Menos 2 vezes o meu A índice 4. Quem é o sujeito? É 13. Agora, primeiro resolvo as multiplicações para depois soma e subtração. 4 vezes 9, 36. Mais 5 vezes 11, 55. Menos 2 vezes 13, 26. Aí agora eu vou fazer essa continha aqui. 36 mais 55 menos 26 vai dar um total de 65. Pronto, resolvi o valor da minha expressão. Vamos passar para o nosso sexto exemplo. Dada a sequência definida pelo termo geral AN igual a n ao cubo menos 1, calcule o valor de... É praticamente parecido com o exercício anterior, tá? Eu só tenho um termo geral, a índice n igual a n ao cubo menos 1, e quero calcular essas três alternativas aqui, tá? Ou três expressões. Só que eu desconheço esses valores. Então, você vai descobrir aqui, através de um cálculo auxiliar, tá? Cálculo auxiliar. Descobre cada um deles. Então, qual é a dica? Vê o que o teu exercício precisa. O teu exercício precisa de quê? Precisa de A1, precisa de A2, precisa de A3. Estou trocando, tá, gente? Porque a gente fala A índice 2, A índice 3. Vamos dar um apelidinho aqui para eles para ficar mais fácil. Então, a gente apelida de A1, de A2, de A3, tá? Só para facilitar, mas a gente sabe que a pronúncia correta é A índice 1, eu tenho que falar esse índice, né? Mas vamos aqui dar uns apelidinhos aqui, tá? Então, aqui, ó, eu quero A1, A2, A3, A4, A5 e só, tá? Esqueci de marcar aqui, o A2 já tá lá. Tá? Aqui. Então, você primeiro, a dica, vê tudo que você precisa do seu enunciado, tá? Todos os termos que você precisa, joga no cálculo auxiliar. Depois só vai lá trocar os valores, simples assim, tá?
Então, para calcular o meu A índice 1, tá? Que a gente apelidou aqui de 1, aonde tem esse N aqui, ó, eu vou trocar por 1, tá? Então, troquei já aqui, ó, A índice 1 é igual a 1 ao cubo menos 1. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Repetiu menos 1, 1 menos 1, deu 0. Para achar meu A índice 2, eu fiz o quê? 2 ao cubo, fui lá na fórmula, ó. Troquei aqui, ó, por 2, aqui por 2. Aí ficou 2 ao cubo menos 1. 2 ao cubo é 8, menos 1 é 7. Para achar meu A índice 3, vou trocar aqui ó, por 3 e aqui por 3, tá? É só trocar o N pelo índice, tá? Quem é o índice? Esse número que está aqui, ó, penduradinho no A, tá? Então, vamos lá. Achar, ó, A índice 3, que é o A3, igual a 3 ao cubo menos 1. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27, menos 1, 26. Para achar o A índice 4, vamos lá, trocar esse N por 4. Então, vai ficar A4 igual 4 ao cubo menos 1. Fui lá, 4 ao cubo, 64, menos 1, 63, tá? Para achar o meu A índice 5, fui lá e troquei esse N aqui por 5. E esse aqui também. Ficou A5 igual 5 ao cubo menos 1. Quem é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Menos 1, 124. Pronto, já tenho o cálculo auxiliar de todos os termos que eu vou precisar para resolver a ABC aqui do meu enunciado. Então, vamos lá passar para a próxima página e continuar a resolução. Ó, botei aqui o cálculo auxiliar para a gente continuar acompanhando e agora vamos começar a resolver. Na letra A, eu quero 5 vezes o A índice 2 menos 6 vezes o A índice 5, certo? Então, vamos lá. 5 vezes. Quem é o A índice 2? Ou o segundo termo da minha sequência, ó. Eu já tenho prontinho lá, ó. Que vale 7, ó. Tá vendo? Aí só vou trocar, tá? 5 vezes 7, 35. Menos 6 vezes quem é o meu A índice 5? A índice 5 já está prontinho aqui, ó. 124. 6 vezes 124, 744. 35 menos 744, sinais diferentes, né? Subtrai e dá o sinal do maior módulo. Então, subtrair aqui ficou menos 709. Tá? Agora, na letra B, eu quero o quê? 3 vezes o quarto termo menos 10 vezes o primeiro termo. Gente, toda vez que eu tenho um número coladinho com alguma outra coisa, seja letra, seja termo, a operação entre eles é multiplicação, tá? Não posso esquecer disso. Então, vamos só trocar, ó. 3 vezes, quem é o quarto termo? Ó, o quarto termo já está aqui, ó, 63, tá prontinho. Aí eu botei aqui, 3 vezes 63. Aí segui lá, menos 10 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Ó, o primeiro termo aqui deu 0, tá? Aí eu vou fazer primeiro as multiplicações, depois a subtração. 3 vezes 63, 189. 10 vezes 0 dá 0. 189 menos 0, 189, tá? Passando agora para a minha letra C, certo? E repetir de novo aqui o cálculo auxiliar, tá? Eu estou repetindo em cada tela para a gente fazer o acompanhamento, tá? Então, o que, que eu quero aqui, ó? Eu quero o segundo termo elevado ao quadrado mais 2 vezes o terceiro termo elevado ao quadrado, tá? Então, vamos por parte. Quem é o meu A índice 2? Vou lá. A índice 2 é quem? É o 7. Só que está ao quadrado. Então, botei 7 ao quadrado.
mais, ó, duas coisinhas coladas uma na outra, sinal de multiplicação entre elas. Então, 2 vezes. Quem é o meu A índice 3? O meu A índice 3 já está aqui, ó, 26, tá? Só que está ao quadrado. Então, vou botar o 26 ao quadrado. Primeiro, a gente resolve as potências, depois a multiplicação e, por último, a soma. Então, vamos lá. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Tá? Repetir esse 2, ó. 26 ao quadrado é 26 vezes 26, que vai dar 676. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu tenho que obedecer às regras, tá? 49, repetir, mais, e efetuei essa multiplicação aqui. 2 vezes 676 é 1.352. Somado com 49, eu tenho 1.401. Beleza, galera? Esses foram os nossos exercícios e eu deixo aqui uma frase para você, tá? Aos olhos de Deus, você é uma obra-prima que Ele planejou com muito amor. Por isso, não desista, não desanime, pois Ele te faz mais que vencedor. Tá bom, galera? Fiquem com Deus. Beijão da Prof. Josi Monteiro, tá? E até a próxima videoaula, tá? Beijinhos!